Fala galera, professor Wagner Souza na área, seja bem-vindo à nossa semana de esquenta para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Você que está se preparando aí para fazer a prova da banca Quadrix, nessa semana teremos bastante conteúdo, vamos ver a parte de sintaxe básica da frase, vamos ver pronome se, também a parte de sintaxe e pontuação e ainda concordância, com abordagens, as exposições sempre baseadas em exercícios da própria banca Quadrix, para você já saber como é que como é que a galera pega nessa banca Quadrix esses assuntos, beleza? Se você quiser participar dos nossos grupos, nos quais eu vou postar não só os links para você ter acesso, mas também os materiais pertinentes, clica no link aí da descrição e eu vejo você nas aulas. Até mais! Fala galera, professor Wagner Souza na área, seja bem-vindo ao nosso curso de Gramática e Exercícios para a banca Quadrix. Nessa primeira parte vamos recordar os principais tópicos abordados pela banca e naturalmente precisamos começar pela sintaxe básica da frase, visto que esse assunto é a plataforma para você entender os assuntos mais complexos adiante. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão. Eis aí. Na última oração do texto, o sujeito está posposto ao verbo. Veja aí, esperamos trazer ainda mais resultados nos próximos meses e anos, principalmente com a internacionalização da ferramenta, conclui a professora Cristina Praça. Vamos recordar aqui que as frases na língua portuguesa são construídas com base naquele velho esqueleto que a gente conhece: sujeito, verbo e complemento. Lembrando, a primeira coisa que você identifica sempre é o verbo. Identificado o verbo, pergunte quem ou que antes do verbo, que o que vem como resposta é o sujeito. Portanto, sujeito não é a primeira coisa que você identifica primeiro o verbo, e o verbo dirá para você quem é o sujeito. Identificou o sujeito, a preferência sempre é do sujeito. Depois de resolvida a questão do sujeito, aí sim você vai falar com o verbo para saber se esse verbo quer um complemento. Portanto, o complemento é a última coisa que você vai procurar no final das contas. Wagner, se fosse só isso lá na minha prova, era fácil. Chega lá, tem umas frases enormes, não sei nem como é que eu consigo lidar com... Calma. Eu sei que na realidade da prova você lida com frases complexas. Vamos, no meio do caminho, entender como é que a gente faz para lidar com estruturas complexas. Na verdade, você vai perceber que no final das contas, a diferença entre as estruturas complexas e as estruturas simples é que na estrutura simples, o sujeito é uma palavra bonitinha, pequenina e fofucha. E o complemento também. Em estruturas complexas, no entanto, às vezes você tem um trambolho, uma oração inteira exercendo a função de sujeito, ou então uma oração inteira exercendo a função de complemento e por aí vai. Mas o que eu quero que você entenda é que seu raciocínio deve sempre se pautar na identificação desses elementos: sujeito, verbo e complemento. E o que passar disso normalmente são acessórios. Lembrando, às vezes, a quantidade excessiva de acessórios na estrutura da frase também faz a construção se tornar um pouco mais complexa. Mas o fato é que a gente precisa assentar o nosso raciocínio sempre com a percepção da estrutura. Isso é fundamental para você não se perder. Sujeito, verbo e complemento. E aí, conforme disse, a primeira coisa que a gente identifica é sempre o verbo. Identificado o verbo, você pergunta quem ou o que, e o que vier antes do verbo, o que vier como resposta é o sujeito, e resolvida a questão do sujeito, aí sim você vai falar com o complemento. Então vamos para a prática, vamos colocar aí na nossa frase. Se porventura você quiser dar pausa para tentar resolver o item sozinho, fique à vontade. Aliás, vamos deixar isso combinado. Vamos combinar assim: em todos os itens eu vou apresentar a questão para você, o item para você, e vou te dar um tempo para que você, se quiser, dê pausa e resolva você mesmo. Por que isso é importante você fazer sozinho? Porque errando ou acertando, depois quando você acompanhar a minha resolução, você vai entender se você acertou pela razão correta. Às vezes você acertou por pura coincidência. E se você errou, você vai entender por que você errou para corrigir o seu raciocínio e não errar mais. Então vamos combinar isso. Sempre eu vou dar um tempo para você, vou pedir para você dê pausa para que você tente resolver. E em seguida você acompanha a minha resolução, beleza? Então, se você quiser, dê pausa e verifique.
E aí, verificou? Muito bem. O item está dizendo que a última oração do texto tem sujeito posposto. Vale lembrar, como é que eu faço para identificar a última oração? A última oração, gente, é justamente aquela que apresenta o último verbo. Vale lembrar que a oração é estrutura centrada em verbo. Tá? Às vezes eu pergunto em sala de aula, gente, o que é uma oração? As pessoas falam, professor, aquilo que eu faço antes da prova, com muita fé. E eu digo, faça mesmo, que é até bom que você ali relaxe um pouquinho e tal. Mas além dessa oração importantíssima, para a gramática, a oração é uma estrutura centrada em verbo. Portanto, se o item está dizendo que é a última oração, eu devo identificar qual é o último verbo que aparece aí no meio do caminho. Vamos lá, o último verbo aí que aparece é justamente o verbo conclui. Então, identificado o verbo, vou agora atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem conclui? Exatamente, a professora Cristina Praça conclui. Veja que a estrutura está invertida, mas aí está o sujeito. E efetivamente o sujeito aparece depois do verbo, o sujeito está posposto ao verbo como o item afirmou, portanto o item é um item correto. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá. Próximo item, eis aí, ó. O sujeito da oração também atrapalha outros bichos na busca por presas, está elíptico. Eis o trecho. Enquanto a poluição sonora evita que alguns animais escapem de predadores, também atrapalha outros bichos na busca de presas. E o item está dizendo que o sujeito dessa oração também atrapalha outros bichos na busca por presas, está elíptico. Dê pausa e verifique. E aí, verificou direitinho? Muito bem, vale aqui recordar o que é o sujeito oculto elíptico desenencial. O sujeito oculto elíptico desenencial é aquele que não está escrito ali do lado do verbo, mas você consegue muito bem no contexto dizer quem é. Ou seja, o sujeito não está escrito do lado do verbo, mas está na palma da sua mão, subentendido na forma de um pronome eu, tu, ele, nós, vós. Se você subentender um eles, você deve tomar mais cuidado. Se no contexto você souber dizer quem é esse eles, o sujeito de novo será oculto, elíptico ou desenencial. Agora, se for um eles que você não faz ideia de quem seja, aí você tem a figura do sujeito indeterminado. Quando você fala, por exemplo, olha, falaram mal de você durante a reunião. Quem falou mal? Falaram mal de você. Quem falou mal? Eles falaram mal. Eles quem? Não sei. No contexto eu não sei, eu não quero dizer. O fato é que é um eles que eu não consigo dizer quem é. Nesse caso é um indeterminado. Mas se não está escrito na frase, está na palma da sua mão, na forma de um pronome subentendido, eu, tu, ele, nós, vós, em regra que você tenha sujeito oculto, elíptico ou desenencial. E é isso que o item está dizendo que a gente tem aí. Um sujeito oculto, elíptico ou desenencial. Então, vamos conferir. Veja que no contexto aí para a primeira frase, o sujeito está expresso, né? Quando pergunta o primeiro verbo, quem evita a poluição? Evita. Mas veja que eu quero saber lá do outro verbo, sujeito outro verbo. Quando eu digo também atrapalha, quem atrapalha os outros bichos? No contexto, veja que eu poderia, no caso, subentender ela. Enquanto a poluição sonora evita que alguns animais escapem dos predadores, ela, a poluição, também atrapalha outros bichos na busca de presas. Ou seja, não está na frase, mas eu sei muito bem dizer quem é, consigo subentender um pronome aí que está na palma da mão, retomando a referente à poluição, isso é de fato um sujeito oculto, elíptico ou desenencial, e o item está certinho. Vamos para a próxima. Eis aí. A expressão dos efeitos devastadores do termo complementa o sentido do substantivo gramáticos. Eis o trechinho, um mero vocativo, minha querida, uma explosão de emoções. Soubessem os gramáticos os efeitos devastadores do termo, ele estaria entre os essenciais. E o item está dizendo que essa expressão dos efeitos devastadores do termo complementa o sentido do substantivo gramáticos. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí? Certinho? Bom, precisamos analisar a estrutura. Então, vejamos. Eis aí o verbo, não é isso? De posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Quem é que no contexto aí saberia, né? Se, né? Subentende-se uma conjunção se. Quem? Se alguém soubesse quem no contexto aí saberia?
os gramáticos. Veja então que você tem sujeito, verbo e complemento. Esse verbo saber no contexto pede ou não pede um complemento? Ora, nessa frase, quem sabe, sabe de alguma coisa. Observe que aqui você tem justamente o complemento. Soubessem de quê? Dos efeitos devastadores. Ou seja, essa expressão dos efeitos devastadores do termo não é complemento do nome gramáticos, e sim complemento verbal, é complemento do verbo saber. Nessa frase, quem sabe, sabe de alguma coisa. Soubessem de quê? Dos efeitos devastadores. Ou, falando gramatiquês, temos aí um verbo transitivo e indireto. O verbo é chamado transitivo porque o sentido dele transita para um complemento. E nesse caso, a transição é intermediada por uma preposição. Quem sabe, sabe de alguma coisa. O que quer dizer então que já que a transição é intermediada, é um verbo transitivo indireto e o seu complemento será um objeto indireto, ou seja, sabe no contexto, se soubessem de que dos efeitos devastadores é o objeto indireto. A todo modo, não se trata de complemento do nome substantivos, aliás, do nome gramáticos, e sim complemento do verbo soubessem, ou seja, o item efetivamente está errado. Tranquilos? Beleza? Muito bem, avancemos para a próxima questão, para o próximo item. Aliás, aqui, antes de a gente avançar, né, para alguém que ficou enganchado aí, professor, verbo transitivo e indireto, o que é isso? Vamos lá, quando você constrói uma frase em língua portuguesa, necessariamente você tem três possibilidades para o comportamento de um verbo. Ou esse verbo é um verbo de ligação, ou esse verbo é um verbo transitivo, ou esse verbo é um verbo intransitivo. E na gramática é assim: diz-me com quem andas, te direi quem és. Quando você constrói a estrutura de um predicado, necessariamente você vai usar um desses três verbos aí. A ideia é que você sistematize seu raciocínio, que você não saia atirando para tudo quanto é lado. Necessariamente o verbo que vai aparecer lá na sua frase ou é verbo de ligação, ou é verbo transitivo, ou é verbo intransitivo. E conforme disse, diz-me com quem andas e te direi quem és. Então, nesse caso, se for um verbo de ligação, saiba, esse verbo de ligação tem esse nome porque ele é um verbo de estado. Ele não é muito significativo para a construção do predicado, ele serve apenas para ligar o sujeito à característica do sujeito que está lá no predicado. Por isso que é chamada de predicativo do sujeito. O predicativo sujeito é uma característica do sujeito, mas que não pertence à estrutura do sujeito, pertence à estrutura do predicado. Por isso, predicativo do sujeito é uma característica, um atributo, uma qualidade do sujeito, mas que se encontra no predicado. Quando se fala em verbo de ligação, vale lembrar, a nossa tendência é recordar aquela listagem, né? Verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Posso confiar nessa listagem? Olha, essa listagem é um parâmetro inicial para o seu raciocínio. Convém que você sempre confira na frase. Quem dá a palavra final sempre é a frase. Você deve confirmar se naquela frase efetivamente o verbo está ligando o sujeito à característica do sujeito, ao predicativo do sujeito. Se estiver ligando, efetivamente é verbo de ligação. Agora, se você perceber que na frase o verbo não está efetivamente ligando o sujeito ao predicativo do sujeito, então ele não será verbo de ligação. Exemplifico. Quando você diz, ele anda preocupado. Ele anda preocupado. Quando você fala ele anda preocupado, é a mesma coisa que dizer ele está preocupado, ele parece preocupado, ele continua preocupado. Está vendo como eu consigo trocar esse verbo por outros verbos de ligação? E isso é uma das formas de você comprovar que nessa frase ele anda preocupado, anda efetivamente é um verbo de ligação. E preocupado é o predicativo do sujeito, a característica do sujeito. Mas se em outra frase eu dissesse ele anda no parque aos domingos, ele anda no parque aos domingos. É o mesmo verbo andar. Novamente, é um verbo de ligação? Não. Por quê? Ele anda no parque. No parque é característica predicativa do sujeito? Não. Ele anda aos domingos. Aos domingos é predicativo do sujeito, característica do sujeito? Também não. Então, já que os acompanhantes não são predicativos, o verbo andar nessa frase também não será verbo de ligação. Simples assim. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Então você pode usar a listagem dos verbos de ligação? Pode, mas você sempre vai ter de conferir na frase. Quem dá a palavra final sempre é a frase. Muito bem. Continuando então, o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo sujeito.
E o verbo transitivo? O verbo transitivo é um verbo de ação cujo sentido incompleto transita para um complemento chamado objeto. Diferentemente do predicativo, que é uma característica do sujeito, o objeto é indicação de coisa ou pessoa. O que acontece? O objeto ele pode ou não se conectar ao verbo transitivo mediante emprego de preposição. O verbo é que pede essa preposição. Então, converse com o verbo para saber se ele quer preposição ou não. Aliás, conversando com o verbo, ele dirá para você se ele quer complemento e se esse complemento é com ou sem preposição. Por exemplo, o verbo amar. Conversando com o verbo, aquela conversa que repete o verbo, quem ama, ama algo ou ama alguém. Está vendo como ele vai pedir um complemento? Então, esse verbo é um verbo transitivo. E veja que no meio do caminho eu não precisei usar uma preposição. A transição, portanto, vai direto para o objeto. Por isso, esse verbo é transitivo direto e o objeto igualmente é chamado de objeto direto. Por outro lado, o verbo gostar já tem um comportamento diferente. Conversando com ele, quem gosta, gosta de alguma coisa. Está vendo que o verbo ele pede esse de no meio do caminho? Isso quer dizer que a transição vai ser intermediada por uma preposição. Esse verbo, então, é um verbo transitivo indireto e o seu objeto igualmente será chamado objeto indireto. Converse com o verbo, ele dirá para você se ele quer complemento, se é com preposição ou não. Verbo encontrar. Quem encontra, encontra algo ou encontra alguém. Esse verbo no contexto seria verbo transitivo direto. Já o verbo confiar. Quem confia, confia em alguém ou confia em alguma coisa. Tá vendo como o verbo pediu a preposição em? Isso quer dizer que ele é um verbo transitivo indireto. Se acontecer de o verbo pedir dois complementos, um com e outro sem preposição, ele será chamado transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. É o que acontece, por exemplo, com o verbo agradecer. Quem agradece, agradece algo e agradece a alguém. Agradeci a ajuda ao garoto. Quem agradece, agradece algo, a ajuda e agradece a alguém, ao garoto. Veja que nesse contexto, então, já que o verbo pediu dois complementos, ele é chamado transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Agora, pode acontecer de o verbo ser um verbo de ação e sozinho ele dá conta de resolver a informação do predicado. Ele consegue expressar sozinho o sentido do predicado. Se isso acontecer, o sentido do verbo começa nele e fica nele. O sentido do verbo não transita para complemento. E aí o que você tem é o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele não pede complemento algum. Isso quer dizer que, em princípio, ele pode ficar só, já que ele é intransitivo. Agora, se você quiser, você pode também colocar um acessório. Esse acessório vai acompanhar o verbo, será chamado de adjunto adverbial. Diferentemente do predicativo e do objeto, o adjunto adverbial ele não é complemento, ele é apenas um acessório que serve para indicar uma circunstância. A circunstância é a informação modificadora do verbo. Na prática, normalmente as circunstâncias são circunstâncias de tempo, lugar e modo. Temos dezenas de circunstâncias, mas essas são as mais frequentes. Aliás, essas circunstâncias de tempo, lugar e modo são tão comuns, tão comuns, tão comuns, que tem até perguntas específicas para que você identifique. Para as circunstâncias de tempo, para um adjunto adverbial de tempo, por exemplo, você pergunta quando. Os objetos, eles vão utilizar as perguntas o que ou quem, né, para você identificar, né? Quando eu digo lá, agradeci a ajuda ao garoto. Agradeci o que? A ajuda. Agradeci a quem? Ao garoto. Detalhe, use essas perguntas depois de ter conversado com o verbo. O verbo é que vai dizer para você se você quer ou não complemento. Depois, se ele quer ou não complemento. Depois que você conversou com o verbo, aí sim você vai conversar, vai usar essa pergunta para saber se você vai ou não utilizar aquele complemento lá. Tá? Então, no caso, por exemplo, o verbo acreditar. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Agora que eu já conversei com o verbo, sei que ele pede complemento, portanto é transitivo. Ele pediu preposição, quem acredita, acredita em alguma coisa. Eu sei que ele é transitivo indireto. Depois disso é que eu vou fazer a pergunta. Eu acredito em que? Para na frase identificar o objeto indireto. Mas, como eu ia dizendo, as perguntas para os adjuntos adverbiais elas são bem específicas. Para o adjunto adverbial de tempo, você pergunta quando. Essa pergunta quando normalmente traz como resposta um adjunto adverbial de tempo para você. Já para adjunto adverbial de lugar, normalmente você pergunta onde, ou aonde, ou para onde,
ou de onde, dependendo do contexto. O fato é que aparecerá um onde no contexto. E o que vier como resposta é justamente o adjunto adverbial de lugar. E para os adjuntos adverbiais de modo, você pergunta costumeiramente como. Ou seja, a ideia é que você perceba que existe um padrão de raciocínio, um padrão de apresentação e construção das frases na língua portuguesa. De sorte que você não deve chegar tirando para tudo quanto é lado de maneira desesperada. Senão você vai se perder. A ideia é você, ao olhar para a frase, por mais que seja uma frase monstruosa, você precisa entender. Aquela frase monstruosa, de alguma maneira, vai ter que se encaixar. Opa, é pro lado de cá. Vai ter que se encaixar em alguma dessas estruturas que a gente vê aí. Ou é verbo de ligação com predicativo, ou é verbo transitivo com seu objeto, ou é um verbo intransitivo que pode ficar sozinho ou vir acompanhado de um adjunto adverbial. Mas a ideia é você perceber que existe um padrão de apresentação. Muito bem, recordado esse padrão de apresentação para os predicados, podemos, voltei à sua tela, podemos então voltar aí aos nossos exercícios. Continuando aí, quarto exercício, temos aí, julgue o item acerca da correção gramatical e da adequação do pronome, do emprego do pronome segundo a norma culta da língua portuguesa. Veja aí, eu não lhe conheço. Tudo certinho, beleza, numa boa, dê pausa e verifique. Então, tudo certinho? Cuidado, gente, isso aqui foi uma pergunta bem específica que o examinador fez. Ele quer saber, no caso, se o emprego do pronome está segundo a norma culta. Não se trata da colocação, tá? Não se trata da posição do pronome, e sim um emprego do próprio pronome. E aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque alguns pronomes oblíquos têm comportamento fixo na língua portuguesa. Então, cuidado, os oblíquos o, a, os, as sempre atuam como objetos diretos, tá? Encontrei Pedro na praça, encontrei-o correndo. Esse o que aparece é o objeto direto, né? Que substitui o nome Pedro. Comprei a casa, comprei-a no mês passado mediante financiamento. Tem de ser porque à vista ninguém consegue, né? Mas enfim, comprei-a. Esse a que aparece significando ela é o objeto direto que complementa o verbo transitivo direto comprar. Então fique de olho. O significando ele, os significando eles, a significando ela, as significando elas, sempre atuam como objetos diretos. Por outro lado, lhe e lhes sempre atuam como objetos indiretos. Isso quer dizer, então, gente, que lhe e lhes só podem ser associados a verbos transitivos indiretos. E a preposição fica embutida no próprio pronome lhe ou lhes. E finalmente temos a turminha do você nos teme. Apesar da sequência você nos teme, não precisa ter medo, porque isso aí não vão dar trabalho para você, porque eles atuam como objetos diretos ou então objetos indiretos. Isso quer dizer então que a nossa preocupação no final das contas tem que ser justamente com essa turminha aqui, ó. Esses caras aqui têm comportamento fixo, portanto você não pode usar do jeito que você quiser. Quando a gente volta ali a frase, ó, eu não lhe conheço, do jeito que está aí, está certinho? Não, não está. Veja que no contexto, quem conhece, conhece alguém. Esse verbo conhecer é um verbo transitivo direto. Posso então usar o lhe como complemento? Não, porque o lhe só funciona como objeto indireto. Isso quer dizer então que ele está mal empregado no contexto. A forma correta, portanto, seria utilizar um pronome que funcione como objeto direto. Ou seja, eu não o conheço, ou então eu não a conheço, em sendo a mulher, ou então não te conheço. Veja que o pronome oblíquo te, que aqui está, pode ser objeto direto ou indireto. Isso quer dizer que eu também poderia colocar assim. Agora o lhe, nem pensar, porque o lhe só funciona como objeto indireto. A construção tal qual se apresenta está errada. Muito bem. E vamos então para o nosso último item. Esse item, portanto, está errado. Esse lhe ali está mal empregado. E vamos para o último item deste bloco. Veja aí, ó. O sujeito da oração é certo, é indeterminado. Stephen Husting afirma, no que se refere à dieta, que as recomendações alimentares são genéricas e é certo que não servem indiscriminadamente para todas as pessoas. E o item está dizendo que nessa construção aí, esse trechinho, essa oração é certo, tem sujeito indeterminado.
É isso mesmo, dê uma olhadinha aí, dê pausa e verifique. E aí, de fato o sujeito é indeterminado? Muito bem. Galera, tome muito cuidado com essas situações em que o item falar em sujeito indeterminado. O fato de você ter dificuldade de dizer quem é o sujeito não dá a você o direito de dizer eu acho que é indeterminado mesmo. Não, não é assim que funciona não. Para ser sujeito indeterminado, normalmente que você tem a terceira pessoa do plural. E aí, observe, você tem a terceira pessoa do plural aí no contexto, em é certo? Não tem, né? Então já se foi uma das possibilidades. Outra possibilidade de você ter sujeito indeterminado é quando você tem o pronome ser funcionando como índice de indeterminação do sujeito. É isso que você tem aí? Também não, né? Então você vai ter que procurar saber quem é o sujeito. Então ele deve aparecer de alguma maneira. E aqui convém chamar a atenção para uma coisinha. Lembra que eu falei que às vezes a gente acha que a frase na prova é muito complicada? Porque eu fiz lá com o professor a frase é simples, na prova a frase é complicada. É porque muitas vezes quem aparece para exercer a função de sujeito, a função de complemento, não é um termo bonitinho, e sim uma estrutura grandona, inclusive estruturas na forma de oração. Se porventura isso acontecer, existe uma forma prática de a gente contornar essa dificuldade. Acompanhe na tela que eu vou mostrar para você. Aqui, a minha desconfiança é a seguinte, eu digo aí, é certo que não serve indiscriminadamente para todas as pessoas. Eu estou desconfiado, será que o sujeito não seria o trambolho que aparece aí na sequência, não? Porque aqui eu tenho, no caso, a oração, é certo. Quem ou o que é certo? Será que não é esse trambolho todo aqui que está funcionando como sujeito, não? Porque conforme eu disse a você, às vezes o sujeito ele não é bonitinho, às vezes o sujeito é um trambolho na forma de uma oração. Será que o sujeito é esse trambolho aí? Vamos tentar verificar? Vamos lá, eu vou te mostrar aqui uma forma de você fazer essa conferência. Veja aí, ó. A Constituição determina que ninguém é obrigado a fazer algo senão por força da lei. Veja que aqui no contexto, se a gente for analisar, a gente tem o sujeito, aliás, o verbo determina, não é isso? E quando eu vou atrás de sujeito, quem é o sujeito? Quem determina? A Constituição determina. Então, será que isso funciona como complemento? Porque o sujeito e o verbo já estão lá. Sujeito, Constituição, verbo determina. Quem determina, determina algo. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Será que esse trambolhão aí funciona como o complemento, como objeto direto? Se você ficar desconfiado que um trambolho exerce função, o que eu aconselho a você? Não use esse trambolho aí. Troque. No lugar do trambolho, coloque o pronome isso. Para quê? Para facilitar a sua análise. Analise essa estrutura simplificada e procure identificar qual é a função do pronome isso. A função do pronome também vai valer para o trambolho. Então vamos fazer a análise para ver como é que vai ficar no final das contas. Veja aí. Analisando essa estrutura simplificada, está aí o verbo determina, e quem determina, determina algo, né? Um verbo transitivo direto. Cadê o objeto direto? Determina o quê? Ora, na frase simplificada, determina isso. Observe que eu acabei de perceber que o pronome isso atua como objeto direto. Ora, vale para o pronome, vale para o trambolho. De fato, esse trambolho inteiro é o objeto direto. Wagner, isso é aquele negócio de oração subordinada? Sim, exatamente isso mesmo. Mas eu faço questão de não dizer a nomenclatura, porque, sinceramente, a nomenclatura só vai te atrapalhar. Segundo, o examinador da banca Quadrix normalmente não se preocupa em cobrar a nomenclatura. Terceiro, mesmo que ele excepcionalissimamente pergunte a nomenclatura para você, o que importa é que você enxergue as relações estruturais. O fato de você perceber que isso é um objeto direto quer dizer que esse trambolhão inteiro aí é uma oração de objetiva direta. Pronto, é só disso que você precisa, do objetiva direta ao final. Então não fica paranoico buscando dar um nome completinho, porque isso no final das contas só vai te atrapalhar. E no final das contas você tem que perceber de fato são as relações estruturais. Então saiba, é possível que trambolhos exerçam função. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá, acompanhando aí na tela, veja aí, ó. A conquista da excelência necessita de que todos se comprometam com ela. Tá aí o verbo necessita, cadê o sujeito? Quem necessita? A conquista da excelência necessita. Sujeito, verbo, complemento. Ora, quem necessita, necessita de alguma coisa. Esse verbo necessário é um verbo transitivo indireto.
Será que esse trambolho inteiro que aparece aqui é o objeto indireto? Será? Na dúvida, vamos trocar? Vai ficar assim, ó. A conquista da excelência necessita disso. Ora, quem necessita de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Cadê o objeto indireto? Na estrutura simplificada, necessita de quê? Disso. Funciona como objeto indireto. Vale para o pronome, vale para o trambolho. Ou seja, esse trambolho aí também funciona como objeto indireto. E aqui uma dica de caráter prático para você. No português contemporâneo, quando acontece isso aí, de você ter uma oração funcionando como objeto indireto, você não tem a obrigatoriedade de registro da preposição, sabia? Isso quer dizer que é correto você escrever a conquista da excelência necessita de que todos se comprometam com ela, mas também é correto escrever a conquista da excelência necessita que todos se comprometam com ela. Ou seja, quando você tiver uma situação como essa, em que o objeto indireto for uma oração, um trambolhão, a preposição pode ficar subentendida sem nenhum problema. Detalhe, isso não muda a natureza do verbo, que continua sendo transitivo indireto, e mesmo que você não ponha a preposição, o trambolho continua sendo um objeto indireto. A luz piscou no final do túnel. Professor, piscou, mas foi miudinha, tipo um LED, e já apagou. Tá bom, então vamos ver outros exemplos então. Veja aí, outros exemplos. O ponto fundamental é que seja garantida a lisura do procedimento. Veja que no contexto aí você tem o verbo ser, e esse verbinho ser costuma ser verbo de ligação. O sujeito está aí, o ponto fundamental, e o verbo ser costuma ser verbo de ligação. Será que esse trambolho enorme que aparece aí é o nosso predicativo do sujeito? Na dúvida, vamos fazer o seguinte, troque, vamos ver se esse trambolho é o predicativo. Troque, o ponto fundamental é isso. Analisando a estrutura simplificada, de fato o verbo ser é o típico verbo de ligação da língua portuguesa. E cadê o predicativo do sujeito então? É justamente o pronome isso. Vale para o pronome, vale para o trambolho. Essa oração é uma oração predicativa. Ela funciona como um predicativo. E olha só esse próximo exemplo. É importante que as unidades cumpram o prazo pertinente à entrega dos questionários. Damos lá o verbo ser na forma é. E cadê o sujeito dele? Na frase anterior, quando eu perguntava quem é, o ponto fundamental é. Nessa frase de baixo, importante é um adjetivo, e o adjetivo é predicativo do sujeito. Mas cadê o sujeito então? Quem ou o que é importante? Será que é esse trambolho todo aqui que funciona como sujeito? Na dúvida, vamos trocar? Vamos trocar. É importante isso. Nessa frase simplificada, de posse do verbo, é, eu vou atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem ou o que é importante? Isso é importante. A estrutura está invertida, né? Mas colocando na ordem direta ficaria isso é importante. Acabei de perceber que o pronome funciona como sujeito. Vale para o pronome? Vale para o trambolho. Esse trambolho inteiro nada mais é do que o sujeito. Ou seja, é perfeitamente admissível que trambolhos exerçam função. É essa a diferença entre uma frase simples e uma frase complicada. Na frase complicada, você tem o mesmo esqueleto: sujeito, verbo, complemento e, se for o caso, acessórios. A diferença é que na frase complicada, muitas vezes você tem muitos acessórios e a frase fica rechonchuda, ou então você tem as mesmas funções de sempre, o sujeito, o verbo e o complemento, só que o sujeito é um trambolho, como aconteceu nesse último caso, ou então o complemento é um trambolho, e isso é que torna a frase aparentemente mais complicada. Mas agora você já sabe o que fazer. E você olhou para lá e está desconfiado que aquele trambolho exerce função de sujeito, exerce função de complemento, ou o que seja, faz o seguinte, tira o trambolho de lá e no lugar coloque isso. Analise a estrutura simplificada, porque a função que você encontrar para o pronome valerá também para o trambolho. Muito bem, e com isso podemos voltar à nossa questão. E aqui veio aquela nossa desconfiança. Será que o sujeito de é certo é todo esse trambolho? Será? Vamos trocar? Vamos trocar para testar. Veja que ficaria assim, ó. É certo isso. Opa, nessa nova construção, quando eu pergunto, cadê o sujeito? Quem ou o que é certo? Ora, isso é certo. Já que o isso atuaria como sujeito, vale para o pronome, também vale para o trambolho. Esse trambolhão inteiro é de fato o sujeito. E o que é que o item falou? Que essa oração tinha sujeito indeterminado.
Mentira. O sujeito está bem aí, expresso, só que é um monstrinho que não serve indiscriminadamente para todas as pessoas. A turma do item mentiu. Mentiroso, falso, errado. O item 5, então, ao falar que é indeterminado, errado o item. Muito bem, fechamos aqui a parte pertinente aos exercícios para a gente recordar esses pressupostos básicos de sintaxe básica da frase. No próximo vídeo já vamos avançar para outros assuntos, vamos usar questões para recordar outros assuntos importantes para a banca quadrix. Ficamos por aqui e vejo você no próximo